A gente vai falar hoje sobre a nova cor, né? A cor 2022, a cor Pantone, aquela cor tão esperada, né? Por todos os setores, na verdade, que tem uma preocupação estética, uma preocupação visual bastante forte, né? Então, moda, design de interiores, e enfim, o mundo das festas, dos eventos e tal. Então, todo mundo que trabalha com algum padrão estético, com algum padrão visual, sempre está atento a essa época do ano para a gente ficar sabendo qual vai ser a cor do ano seguinte, né? No caso, a cor de 2022. A Pantone é uma referência nessa área. Há mais de 20 anos eles elegem a cor do ano com base em tendências, comportamento e tudo mais. E esse ano eles elegeram uma cor, um tom de azul meio violeta, meio lilás, enfim, que é o Very Perry. Como que surgiu, né, essa questão das cores? A Pantone é uma referência mundial em escala de cor, né? Então ela observa as tendências de comportamento do mundo, né? De hábitos, costumes, dependendo do momento social que a gente está vivendo e tudo mais. E ela então define as cores do ano. Isso faz parte dentro de uma unidade da Pantone, que é a Pantone Color Institute. E ali, então, eles observam o comportamento humano dos últimos meses e projetam isso para o ano seguinte através de uma cor, né? Definindo a cor do ano. A cor desse ano é a Very Perry. Eu vou colocar aqui para vocês até a inspiração que eles tiveram antes de definir a cor, né? Eles definiram a cor com uma inspiração nessa flor, que tem esse tom meio violeta, meio azulado, um azul meio lilás, enfim. E aí, então, eles definiram essa cor com base principalmente na mudança, né? Em todas as mudanças que a gente passou aí no último ano. A gente teve que se reinventar, a gente teve que estar aberto ao novo, a um novo momento que a gente estava vivendo enquanto sociedade, enquanto ser humano, né? Então, eles se inspiraram também em NFT, em jogos, em games, né? Na questão do isolamento. Então, tudo isso eles levaram em consideração para escolher a cor do ano de 2022. E o que é muito interessante a gente observar também esse ano específico é que eles desenvolveram uma cor completamente nova. Porque nos anos anteriores era muito comum a Pantone escolher uma cor que já fazia parte do leque, né, de opções da paleta deles. Então, por exemplo, aqui até tem uma outra imagem, né, da paleta, dá pra ver aqui, ó, aqui tá matiz somente do Very Perry, mas se vocês pegarem esse bloco aqui, onde tem a paleta de cores, a escala, na verdade, esse é o termo correto, a escala de cores da Pantone, nos anos anteriores, eles elegiam uma cor já existente na escala de cor da Pantone. Esse ano, diante de tudo que a gente viveu, de um novo momento enquanto sociedade que a gente está vivendo, eles definiram, eles desenvolveram uma cor completamente nova. Então, eles usaram matizes de azul e do violeta, e tem um tom até meio que avermelhado nesse violeta, e assim eles chegaram na cor Very Perry. Então, falando um pouco do que representa, né, a cor Very Perry esse ano, ela procura exibir uma confiança despreocupada, uma curiosidade ousada, para justamente estimular o nosso espírito criativo, curioso, intrigante. Very Perry ajuda a gente a vislumbrar paisagens, a novas possibilidades, a novas criações. Ela estimula a criatividade. Ela procura abrir pra gente uma nova visão de mundo, enquanto a gente reescreve as nossas vidas diante de tudo que a gente está vivendo. Reacendendo a gratidão, né? Eu acho que foi até um sentimento que exacerbou na gente, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, que é justamente a gratidão por estarmos aqui, por estarmos bem, por estarmos saudáveis, né? Eu tenho certeza que alguém aqui em algum momento exerceu ainda mais a gratidão, né? E também para trazer as qualidades que o tom azul representa, né? A gente está vivendo esse momento de transformação e é justamente isso que a nova cor Pantone quer transmitir
pra gente, tá? Outra inspiração que eles também tiveram para definir essa cor foi a questão do design digital, né? Então, a questão do metaverso, que tá super em alta, dos NFTs, das moedas eletrônicas, dos games, também foi uma inspiração para eles na definição de cores, né? Para um mundo virtual muito mais dinâmico, mas onde também ele se funde com o real. Essa análise, essa interpretação que a Pantone fez em relação a essa cor, eu achei bastante interessante, porque chega um momento, nós somos um só, nós não somos seres apenas virtuais nem apenas reais, na verdade, a nossa vida se funde entre esses dois mundos. Então ela trouxe um pouco dessa questão da tecnologia, do metaverso, dos NFTs e tudo mais, e entende que isso se funde com a nossa vida real. Então também ela trouxe como inspiração para eleger, para desenvolver, criar essa nova cor para 2022, né? Então essa cor, ela reflete não só o que está acontecendo, o que está acontecendo na nossa cultura, globalmente falando, lembrando que essa cor é em nível mundial, não é só Brasil, só Estados Unidos, nem nada, é a cor que a Pantone elege para o mundo todo, e expressa que as pessoas estão procurando essa questão do novo, do criativo, de uma nova fase, uma fase mais inspiracional na vida delas. Agora ela está aberta mais para o novo, para essa nova fase que está chegando pra gente, né? Eles dizem, né, que eles criaram uma nova cor pela primeira vez para eleger a cor do ano, para refletir então a preocupação da Pantone em traduzir o momento em que a sociedade está vivendo, e que nenhuma cor que já existia anteriormente seria capaz de refletir esse novo momento. Então, dentro do processo deles de estudo do comportamento humano, eles alegaram, né, definiram que somente uma cor totalmente nova poderia representar esse novo momento que a gente está vivendo, como uma forma de expressar e afetar nossas ideias e emoções, e se envolver, se conectar à complexidade desse novo tom azul com infusão de um violeta avermelhado, para destacar as possibilidades expansivas e novas que estão diante de nós. Abrangendo todas as qualidades de azuis que a Pantone tem, mas ao mesmo tempo possuindo um tom meio que vermelho, violeta, o Pantone Very Perry exibe uma atitude alegre e uma presença dinâmica que encoraja a criatividade corajosa e a expressão imaginativa. Bom, essas são algumas definições aí, né, que a Pantone trouxe pra gente antes de justificando, digamos assim, a nova cor de 2022. Eu trouxe para vocês algumas referências aqui de uso. Então esse aqui é o card oficial da Pantone, então vocês podem ver que é meio um violeta azulado, é quase um lilás. E o que é importante também a gente falar dessa cor, quando a gente fala da cor do ano, ela não precisa ser utilizada na sua forma sólida, como a gente vê, por exemplo, imagens como essa daqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ela não precisa ser utilizada como está aqui nesse tênis, como está nessa camisa, nesse roupão e tal. Ela pode ser utilizada em todas as suas matizes. Então, em tons levemente mais claros e levemente mais escuros. Então, sim, você pode brincar com isso nas suas produções, até mesmo para não carregar muito, não pesar, principalmente se você trabalha em produções mais infantis, mais lúdicas e tudo mais, né? Eu concordo que não é uma cor muito comum para usar de uma forma monocromática em produções infantis, mas sim ela pode ficar muito bem aplicada, digamos assim, em produções de adulto, aniversários, casamentos. Ela lembra em alguns tons dela, essa cor lembra um pouco da hortênsia, né, daquela flor hortênsia, da lavanda. Tem até uma imagem aqui que, se eu não me engano, aparece a lavanda num cantinho, essa imagem aqui, olha só. Então ela se assemelha, inclusive nessa imagem é legal porque você vê as diferentes matizes da cor que você pode aplicar. Observa que ele vai de um tom azul mais claro até um tom violeta um pouco mais profundo, né? Então ele se aproxima bastante da lavanda, então eu vejo essa cor extremamente bem aplicável em casamento, em comemorações adulto, em produções conceito que você for fazer,
para portfólio, também ela pode se aplicar, né? Então, quando a gente fala da cor do ano, não quer dizer que a gente precisa usar essa cor em tudo e que a gente vai fazer, em todas as produções. Apenas que é legal a gente estar atento à cor do ano num sentido de estarmos antenados às tendências e tudo mais, até para poder se colocar diante da cliente, principalmente quando ela não tiver ideia de paleta de cores e tal, né? Então mostra que você está acompanhando o que os estudos de cores nos mostram, mas ao mesmo tempo também você não pode perder a essência do seu trabalho, a essência do seu projeto dentro da paleta de cores que a cliente quer, né? Inclusive até se você ainda não fez, eu recomendo que entre hoje e amanhã você faça um story no seu perfil perguntando, né, se as pessoas já sabem qual que é a cor do ano de 2022, faz uma enquete perguntando se as pessoas gostaram ou não, se elas fariam uma festa utilizando essa paleta de cores, esse tom predominante e tal. Por quê? Isso mostra, quando você produz esse tipo de conteúdo, isso mostra que você está atualizada, antenada com o que está acontecendo, acompanhando, né, as tendências em termos de cores. E você, então, mostrando isso, a cliente vai ter uma percepção ainda mais profissional do seu trabalho. Além disso, é claro, você vai aumentar o engajamento do seu perfil, né? Você vai estimular a interação delas. Isso pode estimular até uma conversa, de repente, para uma solicitação de um orçamento e tudo mais. Então, a minha sugestão é assim, use esse assunto, pode ter certeza que esse é o grande assunto da semana. Então, use esse assunto para interagir, para conversar com as suas clientes, para conversar com as suas seguidoras e tudo mais. Eu trouxe também uma outra referência de imagem utilizada em design de interiores, né? Observe que aqui até a imagem está mais profunda, o azul. Então vocês vão ver essa cor em desfiles de moda, vocês vão ver em design de interiores, vocês vão ver muito em embalagens de novos produtos que tem uma pegada mais fashion, né? Então maquiagem, vai aparecer em maquiagem também, certamente. Então explorem esse assunto nas suas redes sociais, mostre que você está antenado na tendência, interaja com o seu público, enfim, que isso vai mostrar que você está acompanhando o que está acontecendo de mais novo, né? Dentro do setor de festas, por mais que a gente queira trazer novidades e tudo mais, a gente também não pode esquecer da essência do nosso trabalho e da essência dos desejos das nossas clientes. Mas se você conseguir colocar a nova cor do ano num detalhe, enfim, na flor, no arranjo de flores, dentro de uma paleta de cores, ela também combina um pouco com rosa, ela combina com cinza, ou seja, e ela é uma cor ao mesmo tempo alegre. Então você também pode aplicar essa cor num detalhe de um projeto seu, de forma que ela fique mais alegre ou mais sóbria, dependendo das combinações aí que você fizer.